Doutor Álvaro sempre com a gente nesse horário, tentando explicar um pouco o que está acontecendo com essa pandemia no mundo. E hoje a gente vai conversar com o doutor Álvaro sobre o tratamento a que foi submetido o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Trump foi internado na última sexta-feira, depois do teste dar positivo para a Covid. Ele sentiu falta de ar, recebeu oxigênio tanto na sexta quanto no sábado, e ontem, segunda-feira, recebeu alta do hospital, só que ele vai continuar o tratamento na casa dele. Doutor Álvaro, entre os remédios que foram falados, três em especial que eu queria entender exatamente como é que ele funciona. Primeiro, o Remdesivir, que é uma droga muito falada aqui nos Estados Unidos. A segunda droga, que foi para mim, eu confesso que eu não conhecia, é de um laboratório que está sendo utilizado aqui, da farmacêutica Regeneron. É um remédio experimental com anticorpos, produzido por essa farmacêutica, que utiliza linfócitos do sistema imunológico de pessoas que já contraíram a doença. Vamos começar com esses dois primeiros, doutor Álvaro. Primeiro, esse, inclusive, experimental aqui, desse laboratório, o Regeneron. A gente tem ele no Brasil, para que serve? Ele tem sido usado pelos médicos brasileiros. Bom dia, doutor Álvaro. Bom dia, Barão. Bom dia, Ellen. Barão, que inveja de você, hein? Está aí em Orlando, né? A gente está aqui trabalhando todos os dias. Também, pô. As férias chegam logo, logo. Bem, poucas opções de tratamento para o vírus. A gente está falando muito de vacina, falando muito dessa perspectiva para os próximos meses, tomara que dê certo. Mas existem algumas tentativas de outros tratamentos para a Covid-19. Duas delas o presidente Trump fez uso. O Remdesivir, Barão, é uma droga que já foi utilizada em outros vírus, no vírus do Ebola, em outras epidemias no passado, e ela tem uma ação, um espectro, ela pega algumas regiões lá do vírus da Covid e foi estudada já nesses últimos meses para a Covid-19. Até o resultado desses estudos, Barão, mostrou que o uso do Remdesivir, ele diminuiu o tempo de internação do paciente. Então, ele fica menos tempo internado. É um parâmetro razoável, mas não tem essa medicação no Brasil e ainda precisamos de mais estudos com o Remdesivir. Com relação a uma outra medicação, que é um coquetel de anticorpos, olha que interessante. Você administra para o paciente já pronto uma resposta imunológica, o anticorpo pronto para combater o vírus. Isso também é uma modalidade de tratamento, Barão Ellen, experimental, ou seja, está no começo. Então, o Trump utilizou algumas modalidades de tratamento que são mais novas, que são promissoras para o futuro, mas ainda nesse momento, agora, em outubro de 2020, não temos uma evidência muito clara se isso realmente funciona, mas uma perspectiva razoável para essas duas intervenções. Tá, mas nenhuma das duas tem no Brasil por enquanto, doutor? Nenhuma das duas tem no Brasil, Barão. Ainda tem vários, até pesquisas que vão começar no Brasil nas próximas semanas, incluindo centros aqui em São Paulo, que vão utilizar para tratamento para pacientes com Covid clínico, tem sintomas, tem a doença, esse tratamento com esse coquetel de anticorpos, que foi uma das modalidades que o Trump fez uso agora, no momento da Covid-19. Tá, faltou uma outra aqui, que é um palavrão, é dexametasona, é isso? Isso, na verdade, isso é muito legal, Barão e Ellen. Sabe por quê? A dexametasona tem uma evidência científica que funciona. O que é isso? Na Covid, nas formas mais graves, quando o paciente começa a precisar de oxigênio, que provavelmente foi o caso do Trump, Barão, essa droga, a dexametasona, ela vai para o pulmão e desinflama toda a árvore respiratória. Imagina só um tapete todo coberto que não consegue respirar e você vai lá e tira toda a cobertura da resposta inflamatória usando esse corticoide que é a dexametasona. Dessas três intervenções que o Trump fez, Barão e Ellen, essa é a única que tem estudo comprovado mesmo, tem sido utilizado em quase todos os hospitais do mundo, aqui no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, para pacientes mais graves. É como se eu enxugasse a inflamação do pulmão com uma droga de ação anti-inflamatória, a dexametasona. Fala, Ellen. Doutor Álvaro, eu queria saber, a gente mencionou aqui 3 medicamentos, todos eles já são medicamentos usados para outras doenças respiratórias que agora estão sendo aplicados, testados na Covid ou não? Olha, Ellen, a gente tem um nome que a gente fala que é droga reproposta. Todas essas drogas, todas essas modalidades já foram utilizadas, tanto o coquetel de anticorpos monoclonais, quanto o Remdesivir. E corticoide, então, é uso clássico na medicina para várias doenças infecciosas. Eu vou citar um exemplo que poucas pessoas sabem. Quando a gente tem meningite grave, a gente faz o corticoide para os pacientes
para impedir que ele fique com sequela neurológica, ou seja, o paciente lá com a meningite por bactéria, chega grave, com o cérebro inflamado, a gente já utiliza a dexametasona já de muito tempo atrás para impedir resposta inflamatória cerebral em meningite, ou seja, são modalidades já estudadas, estão sendo readaptadas para a Covid-19. Doutor Álvaro, quando o Trump voltou ontem ali para a Casa Branca, né, além daquela cena teatral de tirar a máscara, assim, como se a máscara fosse a grande culpada por tudo, né, ele tuitou um pouco antes, dizendo que estava melhor do que há 20 anos. Só que visivelmente ele estava ali com dificuldade de respirar, respirando assim como se estivesse sem ar entrando no pulmão. Que me parece, eu conversei com algumas pessoas que já tiveram coronavírus, que tiveram a mesma sensação. Parece que você tenta puxar o ar e o ar simplesmente não vem, né? A sensação é um pouco parecida com essa. Dá para falar que uma pessoa fica melhor, 20 anos mais nova, depois de passar por esse susto que o Trump passou? Olha, é só uma ótima pergunta, Barão. A gente está vendo que a Covid, o paciente tem um quadro clínico. No momento, é uma doença bastante de espectro muito variável. Tem gente que não vai ter quase nada de sintoma respiratório e tem paciente que vai ter um quadro mais grave. A grande questão na Covid é entender se em alguns pacientes, principalmente nos pacientes mais graves, nos idosos, fica alguma sequela respiratória, ou seja, quanto tempo ele demora para recuperar isso, né? Então, às vezes o paciente sai, ele fica um pouco fadigado nas primeiras semanas, sente um pouco de desconforto, e quando ele é jovem, na maioria das vezes, ele recupera tudo isso. Agora, mesmo no jovem, a gente tem visto alguns casos no hospital, Barão, de pacientes que ficam com alguns sintomas depois que saem dessa fase mais aguda da doença. E um dos principais sintomas respiratórios é isso que você falou, um pouco de falta de ar, cansaço, fadiga, e a gente está estudando em que pacientes isso pode ficar muito tempo ou até ficar como uma sequela mais grave. A gente teve um caso, né, Ellen, que a gente conversou ontem aqui na Band News, de um jogador do Santos, o atacante Raniel. Ele acabou sendo internado no hospital sírio-libanês com uma trombose. Isso foi momentos depois que já teve a contaminação por Covid. Dá para aparecer alguma coisa pior lá na frente, doutor Álvaro? A gente sabe que muitas vezes quando o paciente recebe alta, eventualmente pode ter uma complicação, mas desse tamanho, ter uma trombose lá na frente, é algo que pode acontecer? Olha, Barão, pode acontecer, não é um fenômeno muito incomum, na verdade. A trombose geralmente acontece na fase aguda, quando o paciente tem os sintomas. E eu posso ter trombose em vários locais, não só no pulmão, no cérebro e outras topografias do organismo. Então, porque as formas mais graves de Covid predispõem esse tipo de problema. Agora, a longo prazo, isso é mais raro de acontecer. Isso geralmente acontece na fase mais aguda da doença. Então, realmente, uma doença que vai muito além da árvore respiratória. Ela não fica só no pulmão, ela pode ir para outros locais com complicações do tipo da trombose que o jogador teve. Fala, Ellen. Em relação a essas sequelas, a gente, acho que na semana passada, inclusive, conversamos aqui, que estava sendo feito um estudo no Brasil sobre consequências cardíacas, né, da Covid-19. Em relação às sequelas neurológicas, elas já são registradas? Isso pode acontecer? Olha, Ellen, muito tem se estudado das sequelas da Covid em várias topografias do organismo, e uma das mais estudadas realmente é o sistema nervoso central, o cérebro. A gente pode ter complicações geralmente não tão graves, pode ter dor de cabeça. Na fase aguda da Covid, quando o paciente tem os sintomas, a gente pode ter o que a gente chama de encefalite, uma inflamação do cérebro. Então, muitos pacientes estão relatando, depois que tem esse quadro mais agudo da doença, a dor de cabeça que não melhora, às vezes perda de memória, alteração de nível de consciência. Então, ainda a gente precisa entender quanto disso é da Covid, quanto isso é de outro motivo, de uma internação prolongada, de medicações que o paciente vai tomar no decorrer da Covid. Então, é um assunto em aberto, as complicações neurológicas, entender qual é a magnitude dessas complicações e se elas têm realmente a ver totalmente com o vírus da Covid. Eu vi aqui um estudo indiano, em cima do que a Ellen perguntou, 1/3 dos pacientes da Covid apresentaram sequelas neurológicas, para você ver como essa doença realmente pega aspectos completamente diferentes do organismo. A gente fala, claro, muito das funções respiratórias, né, do pulmão em especial, mas, convenhamos, outras partes do corpo também podem ser afetadas. Doutor Álvaro, mais uma vez, muito obrigado pela participação com a gente aqui na Band News FM. Na semana que vem a gente volta a falar. Eu estou louco para conversar com o doutor Álvaro sobre assuntos diferentes, mas no meio dessa pandemia não tem jeito não, doutor Álvaro. É um assunto que vai acabar
mais uma vez sendo alguma coisa que está em destaque no noticiário. Grande abraço para o senhor, até a próxima. Abraço, Barão, abraço, Ellen, ótima semana para vocês.